eu quero fazer uma reflexão com vocês, rápida. Antes de Deus criar o homem, Ele cria o ambiente que Ele idealizou para o homem viver. Esse ambiente ordeiro, organizado, pleno, foi chamado de paraíso. A Bíblia fala deste paraíso no Gênesis, o chamando de Jardim do Éden. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, também temos, na ótica de Deus, um lugar para vivermos eternamente. Ele também se chama paraíso. O paraíso de Deus, a Nova Jerusalém, um lugar que também não haverá morte, como não houve no Éden. Um lugar onde não haverá dor, um lugar ordeiro, organizado. Ou seja, na ótica do Criador, o homem foi criado para viver num paraíso. O que Deus planejou para você e para mim foi um paraíso. Mas o ato de um homem jogou isso por terra. Por causa de Adão, o homem perde o acesso ao paraíso do Gênesis. E para entrar no paraíso final, ele teria que morrer. Ou seja, nós temos um problema sério. Não podemos entrar no paraíso que é guardado por um anjo, e não queremos entrar no paraíso de Deus, porque para entrarmos lá, temos que perder o privilégio de viver neste mundo, e viver é um privilégio. A única forma que temos então de criar uma linha de satisfação é usarmos a oração modelo ensinada por Jesus, o Pai Nosso, onde um dos versos diz que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Agora nós não queremos entrar na Nova Jerusalém ou no paraíso final, porque ninguém quer morrer. Não podemos entrar no paraíso inicial. E o que vamos fazer então? Segundo a oração do Pai Nosso, puxar o céu para a terra. Que venha o teu reino, venha o teu reino. Esse é um texto que eu uso na abertura dos meus eventos, onde a minha proposta é mostrar que na lápide de um ser humano só existem duas datas. Aqui ele nasceu e aqui ele morreu. Entre elas, de uma forma muito tímida, um pequeno traço tentará explicar quem foi você, se teve filhos ou não, se foi bom ou não. Todo o seu legado é resumido naquele pequeno traço, exposto em toda a sepultura, basicamente em todos os lugares do mundo onde há sepultamento. Pois bem, se a proposta de Deus é um paraíso, nós não temos como entrar lá. Porque um homem jogou tudo isso fora. Seu nome é Adão. E agora como vamos fazer? Quem vai poder nos redimir? Um sacerdote. Alguém comissionado por Deus para oferecer um sacrifício para o perdão do pecado ou a remissão do pecado. Para que isso aconteça, o sangue vai ter que ser derramado.
Então o sacerdote mata um animal e o sangue deste animal cobre o pecado dos homens. Mas o sacerdote precisaria primeiro oferecer um sacrifício por si mesmo, para que então tivesse habilitado a oferecer pelo povo. Mas com o tempo, os sacerdotes se corromperam. E agora não há mais condições de ninguém entrar neste paraíso. A porta foi fechada. Então alguém precisa tomar uma decisão. E esse alguém é Deus, que vai entregar seu filho para morrer. Ele vai ser o sacerdote, ele vai ser o sacrifício, ele vai cumprir tudo. E como a Bíblia diz, se o pecado entra por um homem, tem que sair por um homem. Se o pecado entra por um homem nascido de mulher, ele precisa sair de um homem nascido de mulher. Para nós não há muita importância. Provavelmente Jesus não nasceu em dezembro. Essa é uma junção de um imperador que se converte. E por causa disso, para harmonizar as coisas num ambiente que tinha mais a ver com política do que com fé, a data estabelecida foi essa. E nós comemoramos a data do nascimento do nosso Salvador. Que as crianças brincaram hoje nos contando histórias, falando a respeito de nossa cultura. E eu não sei se você observou, mas no final elas brincaram como seria se ele tivesse nascido na Índia, como seria se ele tivesse nascido no Canadá, como seria se tivesse nascido na Lua. Me parece que a ideia é mostrar que ele nasceu para morrer por todos. Seja você alguém de uma aldeia indígena, seja você um célebre astronauta numa nave no espaço. Que possamos, mais do que vivermos isso, deixarmos registrado no coração de nossas crianças. Porque o Evangelho de Cristo nos ensina a honrar os nossos idosos. Nos ensina a respeitar aqueles que construíram com muita dificuldade, com muitas limitações, estradas cujas quais nós caminhamos hoje com facilidade. Um evangelho que nos ensina a respeitar pessoas que têm escolhas diferentes de nós, situações cujas quais nós temos muita dificuldade de entender e de explicar. Coisas que para nós são muito obscuras. Mas o Evangelho me ensina a respeitar alguém que senta nessa cadeira vestido de uma forma diferente de nós, se comportando de forma diferente de nós. Mas esse Cristo, Ele morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Hoje temos que conviver com grandes escândalos, envoltos em ambientes religiosos. Homens maus, corruptos, enganadores, verdadeiros lobos vestidos em pele de ovelhas. Vemos todos os dias
A igreja sendo manchada por um escândalo, seja ele financeiro, seja ele sexual, escandaloso. E tudo isso me parece ter um propósito: o não reconhecimento da entrega do homem que precisa ser salvo a Cristo, o Salvador. Nós lutamos contra isso todos os dias. Estamos longe de sermos perfeitos. Abrimos as nossas portas com todas as nossas limitações, com a proposta de que alguém encontre o Salvador que um dia encontramos. Eu encontrei com ele há 32 anos atrás. Eu não sei há quanto tempo você encontrou. Mas desde que eu me encontrei, eu tento apresentá-lo a outras pessoas. Em encontros aqui na igreja, em postagens em redes sociais, em programas de televisão, com héteros, homos, pobres, ricos, cultos ou indoutos. Um dia, a morte chegará para todos nós. Por mais que as pessoas te amem, o lugar mais longe que ela irá no dia do sepultamento é a porta do túmulo. Dali, ninguém vai com você, a não ser aquele que venceu a morte. Nós precisamos nos preparar a cada dia para vencermos o mau exemplo das pessoas, para nos agarrarmos à nossa fé e entendermos que a Bíblia é um livro de fé. É interessante você ir ao Egito, visitar o Museu do Cairo, ver a tumba de um faraó egípcio, um dos mais famosos, se não o mais famoso, Tut, ou Tutankhamon. Ver a cama que ele dormia, o sandália que ele calçava, a carruagem que ele usou. Algumas peças de mais de 3.000 anos de um faraó egípcio. Você vai a Israel, não tem um objeto de Jesus. Não tem uma cadeira, não tem uma mesa, não tem uma taça que ele bebeu. Tem de César, mas não tem de Cristo. Ele poderia nascer rico, mas não queria deixar vestígios para que pessoas usassem como amuletos, como até hoje alguns veneram pedaços da suposta cruz espalhados pelo mundo. Mas ele não queria isso. Ele queria que nós, sem termos nada, para pegarmos na mão, para acreditarmos que ele existe, porque ele não quer estar na sua mão, ele quer estar no seu coração. Ele quer que você creia. Não há lugar nenhum em Israel, Jerusalém, Betânia, Nazaré, Cafarnaum, Naim, onde alguém te diga com precisão: ele esteve sentado aqui, dormiu aqui. Até o local de sepultamento tem dois, o dos católicos e o dos protestantes. Até o túmulo tem dois, o local da crucificação, né? E você pode perguntar por quê? Porque nós vamos precisar de fé para se relacionar com ele. Eu quero fechar o culto desta noite orando para que os maus exemplos, as coisas negativas que vimos
e que veremos não seja suficiente para diminuir a nossa fé. Que cada vez mais possamos, através do Evangelho, respeitarmos os idosos, investirmos nas nossas crianças, criarmos esperança no coração dos nossos adolescentes, pedimos conscientização para a mente de nossos jovens, para que ninguém abandone o caminho do Senhor. Eu quero que você fique de pé neste momento. Nós vamos orar. Já já vamos ter o nosso segundo culto. Ele começa daqui a 1h15. Está chovendo, eu vou dar espaço para você sair com facilidade. Pastor, o senhor não quer fazer um apelo? Eu gostaria de aceitar Jesus ou de recebê-lo, de me reconciliar. Atrás daquela câmera lá, ó, tem uma sala apta para receber você. Se você precisar de uma oração, tem gente para orar. Se você precisar de informação sobre o horário de nossos cultos, sobre como funciona, lá tem gente para te informar. Se você desejar voltar para Jesus, lá eles vão te receber. Se você quiser receber Jesus pela primeira vez, eles vão. Se você precisar de uma oração apenas, vai ter alguém para te assistir e para orar por você. Mas feche seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai soberano, te damos graças por teu Filho Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, que nos trouxe a possibilidade de nos reencontrarmos com o Senhor e termos a vida eterna. Abençoa a cada lar, a cada família, abençoa a cada casamento, abençoa os nossos filhos, os nossos pais. Abençoa o nosso Brasil, como disse as crianças. Abençoa o legislativo, o judiciário. Abençoa, ó Deus, o nosso presidente. Em nome de Jesus, ó Deus. O Brasil pertence ao Senhor. E nós te entregamos a cada bairro, município, cidade, capital, estado. Leva-nos aos nossos lares com a esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que veremos, pela fé, um país melhor, melhor para todos. Leva o teu povo de volta aos seus lares. Abençoa a festividade do Natal, da terça para a quarta-feira. Que haja perdão, arrependimento, reconciliação. E que em nome de Jesus, filhos possam abraçar os pais, pais possam abraçar seus filhos, que os irmãos possam se reconciliar. Abençoa as famílias, ó Deus, e somos gratos por tudo. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...